Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à 5ª reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Eu quero desejar aqui boas-vindas e agradecer a presença dos colegas vereadores Fabrício Machado e vereadora Mônica Chaves. É um prazer poder estar com vocês novamente aqui nessa casa, dessa vez adaptados às novas condições por conta dessa pandemia do Covid-19. Essa é a nossa primeira reunião desde que nós entramos em quarentena e agora vocês que nos acompanham pelas redes sociais nessa reunião podem observar que nós estamos aqui guardando o distanciamento de segurança, todos nós utilizando máscara, alguns com certa dificuldade por conta do óculos, né? E eu estou vendo aqui que todos com óculos, né, Fabrício? Mas aos poucos a gente vai se adaptando com essas novas medidas. E eu me lembro que a última vez que nós tivemos na nossa reunião de comissão permanente, o vereador Fabrício perguntava para mim na ocasião. Nós estávamos prestes a entrar nas festividades do aniversário da cidade e, na ocasião, o vereador Fabrício já estava enxergando a possibilidade de cancelamento do show. Você se lembra, né, vereador Fabrício? Naquele momento, nem imaginava que a gente ia enfrentar nós nem imaginávamos, né, que enfrentaríamos uma situação como essa. Espero que, em breve, nós possamos sair dessa crise mais fortalecidos e preparados para o que mais viemos enfrentar à frente. Afinal, um momento de crise sempre nos traz oportunidade de crescimento e aprendizado. Não é verdade? Regiane, muito obrigado mais uma vez por estar nos auxiliando aqui em mais uma reunião, retomando os nossos trabalhos aqui de comissão. Antes de nós iniciarmos aqui, temos a leitura de 2 atas, né? Antes da leitura da ata, deixa eu agradecer também uma só. Temos a leitura da ata da última reunião. Antes, deixa eu agradecer também a equipe da comunicação. Maurício, obrigado. A Diolene também sempre nos auxiliando aqui na transmissão das nossas reuniões ao público que nos acompanha. Bom, então vamos dar início à nossa reunião. Regiane, por gentileza, pode prosseguir com a leitura da ata da nossa última reunião. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 4ª reunião ordinária. Aos 2 dias do mês de março de 2020, às 13h55, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os vereadores Renato Nascimento de Moraes, Fabrício Oliveira Machado, Mônica Cristina Vieira Chaves e Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o senhor presidente vereador Renato Moraes solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 3ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada pelos vereadores Renato Moraes, Fabrício Machado e Carlos Molina. A vereadora Mônica Chaves absteve-se do voto por não ter participado da referida reunião. Em seguida, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 4448, de 2020, que dispõe sobre a proibição de uso de veículos movidos a tração animal e a exploração animal para tal fim na área urbana do município de Itajubá, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em discussão, o vereador Fabrício Machado explanou sobre a Lei número 2102, de 6 de janeiro de 1997, que estabelece normas para a condução de veículos de tração dentro do perímetro urbano de Itajubá, como sendo uma justificativa para o parecer desfavorável, referente ao referido projeto, e se o parecer fosse favorável, poderia ser causa de extinção da categoria do veículo de tração animal. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Fabrício Machado, Renato Moraes e Carlos Molina. A vereadora Mônica Chaves absteve-se do voto por ser autora do referido projeto. Projeto de Lei número 4451, que altera a Lei Complementar número 71, de autoria dos vereadores Renato Nascimento Moraes, Sebastião Silvestre da Costa, José Maria Silva e Kenner Augusto Maia. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Fabrício Machado, Carlos Molina e Mônica Chaves. O vereador Renato Nascimento Moraes absteve-se do voto por ser autor do referido projeto. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 2 de março de 2020. Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina, Fabrício Oliveira Machado, Mônica Cristina Vieira Chaves, membros desta comissão. Regiane, obrigado pela leitura. A ata está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada, então, pelos
Votos dos vereadores Renato Moraes, Fabrício Machado e Mônica Cristina Vieira Chaves. Bom, vamos iniciar então o nosso trabalho aqui de apreciarmos o parecer de alguns projetos de lei. Vamos começar com 4439, Regiane, pode ser? Mesmo, né? Ah, verdade, perdão. Esse aqui nós vamos deixar para depois, que é o da vereadora Mônica Chaves. Vamos começar então pelo 4454. Ok? Pode ser? O projeto de lei 4454 é um projeto de minha autoria e acrescenta o artigo 9º à lei 3342, que dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço sobre transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação digital, que são os parágrafos 2º e 3º, e dá outras providências. Por gentileza, Regiane, pode iniciar a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4454, de 2020. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei número 4454, de 2020, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Renato Nascimento Moraes, tendo por objeto acrescentar os parágrafos 2º e 3º e transformar o parágrafo único em parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 3.342, de 2009, que dispõe sobre a prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital e das outras providências. O projeto visa permitir, em caso de colisão, sinistro, furto e concertos de longo prazo, ou em caso de força maior, o motorista possa substituir o veículo que sofreu a avaria por outro a ser utilizado provisoriamente. A proposição determina que o veículo substitutivo seja previamente licenciado por prazo determinado perante a Secretaria Municipal de Defesa Social. Na justificativa, o autor da proposição esclarece que há situações em que os veículos podem sofrer sinistros, furtos, manutenção, e o motorista não pode ficar sem trabalhar neste período, sob pena de prejuízo ao seu sustento, sendo justo que possa substituir o veículo provisoriamente. Parecer do relator. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, pois trata-se de assunto de interesse local na forma do artigo 30, primeiro da Constituição Federal de 88, e não se trata de matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do Executivo, prevista no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. O município possui autonomia administrativa para disciplinar o tema, devendo a legislação estabelecer os critérios do serviço, o que está atendido na lei vigente e na alteração que se pretende fazer através do projeto de lei em análise. Salvo o melhor juízo, não verificamos nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade no objeto do projeto de lei, que apenas cria a hipótese da utilização de outro veículo provisoriamente nos casos de indisponibilidade do veículo cadastrado, não caracterizando o cadastro do veículo substitutivo pela Secretaria Municipal como criação de atribuição ao referido órgão, pois trata-se de atividade ou obrigação inerente da Secretaria para viabilizar toda a prestação de serviço de transporte em questão, assim como é feito com o veículo inicialmente cadastrado. Voto do relator. Diante do exposto, parece-nos que inexistem vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que pudessem inviabilizar a propositura, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento do processo legislativo, observadas as disposições regimentais. Itajubá, 5 de maio de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. Regiane, obrigado pela leitura. Como bem lembrado aqui pelo vereador Fabrício Machado, deixa eu só registrar aqui a presença do vereador Carlos Molina. Como bem lembrado aqui pelo vereador Fabrício, como eu sou autor do projeto, eu preciso me abster da discussão. Aliás, da discussão eu posso participar, porém preciso me abster da votação do parecer. E aí, para guardar, então, a nossa preocupação em seguir as normas do regimento interno dessa casa, eu quero solicitar, Regiane, que nesse momento eu deixo a presidência aqui dessa reunião de comissão e a transfiro ao vereador Fabrício para que coloque, então, o parecer em discussão, logo na sequência em votação, com a abstenção do meu voto. Obrigado, vereador Fabrício. Ok. Alô? Ok, vereador Renato.
Boa tarde, nossa técnica Regiane. Boa tarde, vereadora Mônica, vereador Carlos Molina aqui presente. O projeto de lei, projeto de lei 4454 está em discussão, o parecer está em discussão. Vou aproveitar aqui o autor do projeto. Projeto de minha autoria, vereador Renato, se não me falha a memória, há 2 anos atrás, era do táxi reserva para os taxistas. Só para verificar, a lei dos permissionários e a lei dos motoristas sobre aplicativos são leis diferentes, né? Não, porque é exatamente a mesma coisa que eu estava imaginando que poderia acrescentar naquela lei. Então, não, são leis diferentes, por isso o senhor colocou. Parabéns pelo projeto. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Quem aprova, permaneça como está. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes, excetuando o vereador Renato, que é autor do projeto. Em sequência, eu acho que é outro projeto do senhor também? É do senhor também, né? Então, a leitura do parecer do projeto 4459, de autoria do vereador Renato Moraes, por favor, Té. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4459 de 2020. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei de número 4459 de 2020, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Renato Nascimento Moraes, tendo por objeto alterar o parágrafo 2º do artigo 1º da lei número 3.342 de 2019, que dispõe sobre a prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação digital e das outras providências. O projeto visa modificar a definição de transporte individual privado de passageiro baseado em tecnologia de comunicação digital para acrescer que a solicitação do serviço pode ser feita tanto pelo passageiro ou por terceiros, uma vez que, conforme consta na justificativa ao projeto, foi alertado na reunião de Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana que há casos em que terceiros solicitam o serviço de transporte em favor do passageiro que será transportado. E existe um risco de, na fiscalização, o passageiro não ter um smartphone comprovando o pedido do serviço. Essa alteração da definição ou do conceito de transporte individual previsto na lei a ser alterado vem a sanar as hipóteses aventadas no projeto. Parecer do relator. A competência e a iniciativa do projeto estão corretas, pois trata-se de assuntos de interesse local, na forma do artigo 30º da Constituição Federal de 88, e não se trata de matéria reservada à iniciativa privativa do chefe do Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Voto do relator. Diante do exposto, parece-nos que inexistem vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade que pudessem inviabilizar a propositura, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento do processo legislativo, observadas as disposições regimentais. É o parecer, Câmara Municipal de Itajubá, 7 de maio de 2020. José Roberto Floriano, relator desta comissão. O parecer do projeto está em discussão. O parecer está em votação. Quem aprova o projeto permaneça como está. O parecer está aprovado com ausência não, com abstenção do vereador Renato Moraes, que é o autor do projeto. Pode dar sequência. Vereador Fabrício, muito obrigado. Retomando, então, agora a presidência da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, nós temos mais dois pareceres de projetos para apreciarmos aqui, os dois agora de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. É o projeto 4439 e o 4440. Vamos iniciar com a leitura do parecer do projeto 4439. O projeto 4439 estabelece normas e critérios para venda e proteção contra condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. Por gentileza, Regiane, pode dar início à leitura do parecer? Pode ser feita uma leitura resumida, o parecer na íntegra, para
informação de todos que nos acompanham, o parecer na íntegra está disponível no site oficial da Câmara Municipal. Por gentileza, Regiane. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4439 de 2020. Relatório. Versa o parecer sobre o projeto de lei número 4439 de 2020, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que estabelece normas e critérios para a venda e proteção contra as condutas lesivas à integridade física e mental de animais em estabelecimentos comerciais, no âmbito do município e das outras providências. Na justificativa, esclarece a autora que o objetivo do projeto é garantir os direitos e bem-estar dos animais destinados à comercialização e que os estabelecimentos que os comercializam estejam adequados para realizar essas operações, com respeito aos animais como seres vivos, de forma a garantir condições mínimas de conforto e saúde dos animais expostos, removendo a ideia ou visão que eventualmente possa haver de tratar de animais como mercadorias ou objetos. Parecer do relator. A competência para abordar o tema está correta, eis que se trata de matéria de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual. Portanto, é alçada do município nos moldes do disposto do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 1988. Ainda sobre o aspecto material, vale ressaltar que compete aos municípios proteger o meio ambiente e a fauna, na forma do artigo 23, inciso 7º da Carta Magna, que estabelece o rol de competências comuns dos entes federativos. Insta consignar, outrossim, que a jurisprudência do Egresso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao se tratar da temática direito dos animais, em sede da ação direta de inconstitucionalidade, ADI, tem se orientado no sentido de que os municípios podem legislar sobre meio ambiente concorrentemente com a União e os Estados, podendo tratar da proteção aos animais domésticos. Ainda acerca da iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de julgamento da ADI, que dispunha sobre tema semelhante ou tratado no projeto em análise, entendeu que não é de competência privativa do Executivo projeto de lei que trate sobre sanções administrativas às pessoas que praticarem maus tratos. Destacamos ainda que os tribunais firmaram entendimento no sentido de que o projeto de lei de iniciativa do Legislativo, que concede obrigação para o particular e presunções de fiscalização genérica por parte do Executivo, como é o caso do presente projeto, não ofende o princípio da separação dos poderes, uma vez que o dever de fiscalização é inerente à atividade e ao poder da polícia e da administração pública. Paulo. Assim, vemos que o projeto de lei está correto em sua iniciativa e competência, e não caracteriza a criação de obrigações ou atribuições para órgãos ou secretarias do Poder Executivo. Porém, observamos que o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei ultrapassa as competências do município de legislar sobre o assunto de interesse local, pois proíbe venda de animais via internet, o que tem efeito sobre todo o país e até externamente, não podendo ser regulamentado por lei municipal, devendo, data vênia, o referido dispositivo ser excluído do projeto de lei. Outro aspecto a ser analisado é a previsão do artigo 9º sobre a destinação dos recursos oriundos de multas a programas municipais de controle populacional, vacinação polivalente e outras ações que visem a proteção e bem-estar dos animais. Nesse ponto, em primeiro momento, parece que seria proibido vincular receita de imposto a órgão, fundo ou despesa nos moldes do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal. Do ponto de vista da doutrina, receita significa a entrada de recursos financeiros oriundos de várias fontes em favor do Estado, como imposto, taxa de contribuições, preços públicos, negócios feitos pelo Estado, como leilões, por exemplo, e outras fontes. A multa é um tipo de receita, mas tem natureza de penalidade, ou seja, não se trata de imposto, como dispõe do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. A referida norma proíbe a vinculação de receitas de impostos, não proibir a vinculação de todos os tipos de receitas obtidas pelo poder público.
Um exemplo de que a proibição de vinculação de receita não é absoluta está na vinculação das taxas públicas destinada ao custeio da prestação de serviço público ou pelo exercício do poder da polícia administrativa. Destaca-se que as legislações ambientais também vinculam as receitas decorrentes das multas por infrações ambientais às ações na área de educação ambiental e a fundos específicos, como se verifica na Lei Federal 9.605 de 98, que dispõe sobre as penalidades penais e administrativas das atividades lesivas ao meio ambiente. Assim, a destinação dos valores recolhidos com multas poderão ser aplicadas nas finalidades descritas do projeto de lei em análise, poderem serem destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Sobre a multa prevista no artigo 8º, vale ressaltar que o Decreto Municipal número 7.503 de 2019 fixou o valor da unidade fiscal do município de Itajubá, UFI, para o exercício de 2020 em R$ 78,81. Voto do relator. Diante do exposto, opinamos que seja excluído o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei, porque proíbe venda pela internet, o que extrapola a competência municipal para legislar sobre a matéria de interesse local, e isto feito, opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, uma vez que, salvo melhor juízo, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade no projeto de lei. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 7 de maio de 2020, José Roberto Floriano, relator desta comissão. Regiane, muito obrigado pela leitura do parecer. O parecer do relator, nós vemos que nos traz aqui duas observações para serem consideradas, para ser dado a continuidade no trâmite legislativo do projeto. Antes de passar a palavra aqui à vereadora autora do projeto, eu quero destacar aqui quais são essas duas observações. A primeira delas é para excluirmos aqui o parágrafo 2º do artigo 3º, que fala sobre a proibição de vendas pela internet, por entender o parecer que extrapola a competência municipal legislar nessa matéria, sugere então que esse parágrafo seja suprimido. E uma pequena observação no artigo 9º da lei, que fala sobre a destinação dos recursos. Me parece aqui que uma simples alteração na redação já resolve essa sugestão aqui colocada pelo relator. Vejamos, o artigo 9º diz o seguinte: os valores arrecadados com o pagamento das multas serão revertidos para programas municipais de controle populacional, vacinação e, enfim. Eu tenho a impressão de que se nós apenas alterarmos aqui a redação da palavra serão por poderão, já, né, exatamente. Aí sugiro aqui que a alteração seja: os valores arrecadados com o pagamento das multas poderão ser revertidos. Aí eu acredito que a gente já resolve. Deixa eu colocar aqui em discussão, então. O parecer está em discussão. Vereador Fabrício. Obrigado. Primeiro, parabenizar a vereadora Mônica, que eu entrei em contato com várias clínicas veterinárias, e realmente eles colocaram que eles já fazem, geralmente eles já fazem isso como rotina, e isso é bom que vão acabar com aquelas, entre aspas, clínicas clandestinas, vendas clandestinas de animais. Aí a questão do artigo 9º, no outro projeto de lei número 4440, que também é de autoria da vereadora, ela coloca que as sanções pecuniárias da presente lei são destinadas ao Fundo de Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, ou, na falta dele, no Centro de Zoonoses Municipal. Ou seja, no parecer, nós vamos ler futuro, não há nenhuma objeção sobre esse artigo, entendeu? Então, é uma questão de redação, e como o jurídico já deu, como que não achou legal, vamos colocar aqui, destinar corretamente, eu acho, não sei se a vereadora entraria, também consideraria isso, colocava o mesmo artigo 16 no artigo 9º. Nós podemos fazer isso, que é como nós somos de redação e Constituição, porque do jeito que está o artigo 9º, o jurídico faz a sugestão de fazer uma alteração. E no parecer desse 4440, ele não tem nenhuma objeção da destinação ao fundo do Conselho Municipal de Proteção. Então, entendi. Eu acho uma ideia, não sei se a vereadora Mônica concorda com isso, a gente poderia alterar aqui na Muito boa a nossa sua Constituição. sugestão, vereador Fabrício. Nós faríamos uma emenda da comissão, trazendo a redação do artigo 16 do projeto 4440 para
o artigo 9º do 4439. Muito boa a sua sugestão. Eu quero continuar com a palavra aberta aqui para a discussão do parecer. Vereadora Mônica, gostaria de falar? Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde, Regiane, boa tarde às pessoas que estão acompanhando esta reunião. Eu gostaria, primeiramente, de informar, esclarecer para as pessoas o porquê da entrada desse projeto, a ideia desse projeto, através de minha autoria, né? Principalmente, vereador, pelos casos que a gente tem de vendas clandestinas de animais. Nós, protetores, nós chamamos de fábrica de fundo de quintal, porque são pessoas que adquirem fêmeas para ganhar dinheiro em cima dessas fêmeas e não tem nada legalizado, não paga nenhum imposto, não tem nenhuma liberação dos órgãos públicos e ficam explorando essas fêmeas assim, durante a vida toda, coloca para criar um cio atrás do outro, não dá descanso, então os animais sofrem com isso. Então, principalmente pelos maus tratos desses animais, é que surgiu a ideia desse projeto de lei. Não assim, a gente não tem tantos casos de maus tratos dentro das clínicas, na verdade, né? Até porque existe a fiscalização também, né, das clínicas, que as clínicas estão vendendo com autorização, com alvará e tudo. Mas principalmente para coibir essa prática mesmo de exploração de fêmeas para ganhar dinheiro, né? A gente chama isso de exploração para a pessoa que não. A gente fala assim que a pessoa não quer trabalhar, então põe o animal para trabalhar por ela. Então, maus tratos, principalmente dessas fêmeas. Concordo com as alterações sugeridas e quero agradecer também que esse projeto vem agora para discussão. Não esse projeto, mas o outro projeto que vai ser o próximo. Eu já fiz três retiradas desse projeto para adequar, e agora, dessa vez, no último ano nosso, a gente vai conseguir colocar esse assunto em pauta, um assunto muito importante para todas as pessoas, para a população de protetores, para a população também que não é protetor, porque não é só protetor que tem animal em casa que se preocupa com os animais, né? Eu acredito que são todas as pessoas que têm animal e sabem da importância dos animais para a nossa família, para a nossa convivência, também estão preocupados com os animais e querem o bem-estar desses animais. Então, eu concordo até com isso que sobre... Foi qual o artigo, vereador? O 16 e o 9º, né? Para trazer para o 9º, né? Para ter uma coerência. Concordo, e concordo também com a venda pela internet, até porque já tem uma regulamentação a respeito também. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, vereadora Mônica, pela sua contribuição aqui na discussão do parecer. O parecer ainda continua em discussão. Vereador Carlos Molina, teria algum comentário? Bom, então, gostaria de solicitar, então, Regiane, o auxílio. Nós vamos acatar, então, a sugestão do parecer do relator para suprimir, então, o parágrafo 2º do artigo 3º. É isso? Do jeito que está no parecer. Tá? E a segunda alteração é alterar a redação do artigo 9º, conforme a sugestão do vereador Fabrício, de trazer para a redação do artigo 9º a mesma redação do artigo 16 do projeto 4440. Então, seriam essas as duas emendas da Comissão de Constituição. Os vereadores estão de acordo? E renumerando também, senão dá complicação. Muitas vezes já aconteceu. Renumerar? Ah, sim, porque extrai, né? Está extraindo, senão acaba... Muitas vezes já aconteceu. Aí ele vira artigo único, né? Parágrafo único. Não. Não, só renumera os demais. É só renumerar, depois... Bem observado, que vereador Fabrício. aí o artigo 9º não vai ser 9º mais, então só para não dar essa confusão. Aliás, não precisa nem renumerar, desculpa. Parágrafo, desculpa. Aí ele vira desculpa. parágrafo, tá certo. Vira desculpa. Parágrafo único, né? É só excluir, tá certo. Bom, então todos estão de acordo com essas emendas? Muito bem, então todos estão de acordo, Regiane, com essas duas emendas ao projeto de lei 4439.
que é a exclusão, então, do parágrafo 2º do artigo 3º, e aí o parágrafo 1º torna-se parágrafo único, e a alteração da redação do artigo 9º, que é trazendo a mesma redação do artigo 16, que consta no projeto 4440. Bom, deixa eu colocar, então, em votação. Aqueles que forem favoráveis, então, ao parecer, permaneçam como estão. O parecer, então, está aprovado pelos votos dos vereadores Renato Moraes, Carlos Molina e Fabrício Machado, com exceção do voto da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, por ser a autora do projeto. Bom, dando continuidade, então, à nossa reunião de comissão, nós vamos partir agora para o último parecer a ser apreciado por essa comissão, que é o parecer ao projeto 4440. Já foi mencionado aqui anteriormente, também é um projeto de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. O projeto estabelece, no âmbito do município de Itajubá, sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos, dá outras providências. Eu quero, então, solicitar, por gentileza, Regiane, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4440, de 2020. Relatório. Verso parecer sobre o projeto de lei número 4440, de 2020, de autoria da excelentíssima senhora, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, estabelece sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos no âmbito do município de Itajubá. Na justificativa, esclarece a autora que os atos de maus tratos contra cães e gatos são frequentes em nosso município, tais como agressão física, falta de alimentação, abandono, envenenamento, privação de movimentos por permanecerem presos em correntes ou em cordas muito curtas, ou ainda em local cujo espaço é incompatível com o porte do animal, sem iluminação ou ventilação, dentre outros. Deste modo, aduz que o projeto em análise tem por objetivo inibir a prática de tais atos, bem como responsabilizar e educar a sociedade com a aplicação de sanções administrativas para que quem cometer maus tratos aos animais, sem prejuízo de outras sanções civis e penais, devidamente previstas em legislação federal e estadual. Parecer do relator. A competência para abordar o tema está correta, eis que se trata de matéria de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, portanto, de alçada do município, nos moldes do disposto do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal de 1988. Ainda sobre o aspecto material, vale ressaltar que compete aos municípios proteger o meio ambiente e a fauna, na forma do artigo 23, inciso 7º da Carta Magna, que estabelece o rol de competências comuns dos entes federativos. Insta consignar, outro sim, que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao se tratar da temática de direitos dos animais, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, ADI, em se orientar no sentido de que os municípios podem legislar sobre o meio ambiente concorrentemente com a União e Estados, podendo tratar da proteção aos animais como os cães e gatos. Destacamos ainda que os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que o projeto de lei de iniciativa do Legislativo, que concebe obrigação para o particular e pressupõe a fiscalização genérica por parte do Executivo, como é o caso do presente projeto, não ofende o princípio da separação dos poderes, uma vez que o dever de fiscalização é inerente à atividade e ao poder de polícia de administração pública municipal, conforme a decisão proferida pelo Tribunal do Rio Grande do Sul na ADI e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, vemos que o projeto de lei está correto em iniciativa e competência, não invadindo a competência privativa do prefeito municipal. Analisando os termos do projeto de lei, observamos que este conceitua animais domésticos, cães, gatos e equinos, tipicamente com os maus tratos, várias condutas lesivas contra os animais nos termos do artigo 2º da proposição. Dentre as várias hipóteses descritas, vemos que o inciso 17 do artigo 2º prevê como os maus tratos deixar de impedir a morte por brigas ou confronto de animais confinados em local com superlotação de animais. Parece-nos que o disposto do inciso 17 do artigo 2º deve sofrer uma complementação para ressalvar
que somente será considerado maus tratos deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais, se tal intervenção não colocar em perigo a vida, a integridade física ou a saúde da pessoa, pois intervir, por exemplo, em uma briga de cachorros, portanto, sugerimos a seguinte redação, artigo 2º, 17, provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confronto de animais confinados em local com superlotação de animais, desde que não coloque em risco a vida, a integridade física e psicológica e a saúde da pessoa. Também sugerimos que, posteriormente, seja criado um critério objetivo para definir local com superlotação de animais, previsto no referido inciso, o que pode ser feito considerando o tamanho do espaço proporcionalmente à quantidade de animais e seu respectivo tamanho. Essa definição deverá observar análise e estudos, pois em caso de cães, por exemplo, há animais de pequeno, médio e grande porte. Entendemos que, enquanto não houver a definição de superlotação no projeto, a aplicação do inciso 17 do artigo 2º sofrerá limitações nos atos de fiscalização. Sobre a multa prevista no artigo 5º, vale ressaltar que o decreto número 6.755 de 2017 fixou o valor da unidade fiscal do município de Itajubá, UFI, para o exercício de 2018 em R$ 73,28. Voto do relator. Diante do exposto, salvo maior juízo, não encontramos nenhum vício de constitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pelo qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. É o parecer Câmara Municipal de Itajubá, 7 de março de 2020. Sou José Roberto Floriano, relator dessa comissão. Mais uma vez, muito obrigado, Regiane, pela leitura do parecer. Reiterando aqui que o parecer encontra-se disponível na íntegra no site da Câmara Municipal. Bom, antes de colocar aqui em discussão, nós vemos que o parecer nos traz duas observações e devemos considerar antes de aprovar o parecer. Então, vamos lá. Eu quero colocar o parecer ao projeto 4440 em discussão. As duas sugestões aqui tratam-se de uma alteração na redação do 12º, é isso mesmo? 17º, e a criação de um dispositivo que estabeleça o critério objetivo para definir o que é a superlotação de animais. Então, deixa eu colocar aqui o parecer em discussão. Fabrício? Obrigado, vereador. Tem umas coisas aqui que eu queria pontuar. Até a última reunião nossa, que estava através de... que estava proibindo o uso de animal, trabalho com tração animal. E nesse projeto, a vereadora, que a gente deu uma olhada em si, tem o artigo 2º, parágrafo 12º. Manter um animal preso a correntes, cordas ou qualquer outro material que restringe os movimentos de andar e outros próprios da espécie. Então, é uma coisa meio complexa, porque como já tinha dado, o parecer foi contrário ao projeto, colocando qualquer outro material que restringe o movimento de andar e outros próprios da espécie pode colocar em encontro ao que foi colocado aqui na Câmara, que o próprio jurídico nosso deu como contrário. Esse é um item. Novamente, ao item, no mesmo artigo, no 16º aqui, o inciso, obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores à sua força e a todo ato que resulte em sofrimento, para deles obter esforço ou comportamento que não alcançaria senão sob coerção. No próprio projeto, aquele projeto antigo da vereadora, ela tinha colocado mais ou menos um termo desse, e o jurídico deu que não tem como medir o tamanho do esforço, no caso de um animal, um equino, a esses trabalhos. Então, teria que ter uma vigilância maior para tal. Já foi até discutido aqui em reunião conjunta, até com os próprios carroceiros. Então, esses dois eu coloco
A questão das infrações leve, grave ou gravíssima, eu não sei se tem algum estudo em cima disso, se a vereadora pode me falar que ela está aqui presente, se ela pegou isso de algum outro lugar, no qual coloque que isso é considerado infração leve, porque eu acho que, na minha opinião, qualquer penalidade, qualquer maus tratos dos animais seja uma infração única. Não importa se for pequena maus tratos ou grande maus tratos, ele está maltratando o animal. Então, essa distinção de infração leve, grave, gravíssima, fica uma coisa meio que a gente tem que colocar, acho que podemos discutir. Outra coisa que eu verifiquei, justamente nessa mesma linha da multa, né, da infração leve, grave, gravíssima, não é à toa que chega aqui a um ponto de 146 o FIS. 146 o FIS, pelas minhas contas, o vereador Molina é mais rápido nisso aí, dá em torno de quase mais de R$ 10.000, se não me falha a memória. Então, é uma pena que eu não sei nem cabível, não sei como que é a respeito disso. E o outro, somente em questões de ingerência de poder, no artigo 11, parágrafo 1, a constatação da infração poderá ser realizada pela Vigilância Sanitária, Guarda Municipal ou Polícia Militar. No caso da Polícia Militar, nós não podemos fazer nenhuma obrigatoriedade pela Polícia Militar, porque é um órgão estadual. Então, eu acho que isso seria uma ingerência de poderes. No mais, o projeto, eu também sou totalmente favorável, né, aos não maus tratos, né, aliás, aos maus tratos dos animais, tanto domésticos quanto outros qualquer. Então, eu só coloco isso para não ter uma incoerência no que a gente votou, no que o nosso jurídico deu como desfavorável, e estamos acabando, entre aspas, estamos acabando aprovando o mesmo parecer desfavorável que teve essa casa. O resto não tem problema, abandonar animais em rodovias ou proximidade até 1 quilômetro já é uma lei municipal, né? Não sei se entraria nisso, não sei se esse artigo, o inciso 20, do mesmo artigo 2º, não sei se colocaria junto dessa lei, porque já existe uma lei própria disso. Oi? Não, existe já não sei se é decreto, não sei se é lei municipal de abandono de animal, né? Não, só estou falando que já você colocar uma lei que já existe, só para a gente verificar isso. Não sei, eu estou só pensando nesse caso para a gente ter mais certeza. Então, eu acho que é mais isso, presidente, só para a gente entrar em discussão, porque, na minha opinião, pode acontecer umas coisas aqui que a gente pode, sem querer, colocar uma coisa que já foi dialogada aqui na Câmara e já foi dado como desfavorável. Muito obrigado. Vereador Fabrício, muito bem observado. O parecer continua em discussão. Vereadora Mônica. Essa lei que a gente possa punir quem pratica maus tratos contra os animais, talvez seja assim a lei mais importante para a causa animal, para a proteção animal. Então, é uma lei muito importante porque os maus tratos aos animais já é previsto que é crime, mas é previsto em âmbito federal e também estadual, através da Lei 22.231, de 2016. Porém, essa lei foi pensada para a gente poder explicar o que é os maus tratos aos animais, né? O que é considerado, o que o município vai considerar os maus tratos aos animais. Então, aqui, por exemplo, né, a falta de alimentação, abandono, envenenamento, privação de movimentos, animais presos em correntes. Então, é assim, só para as pessoas entenderem, essa lei é para a gente minuciar o que são os maus tratos aos animais, quais situações que as pessoas podem ser responsabilizadas e, no caso, multadas pela sua ação ou omissão de maus tratos a esses animais. Eu estou assim, muito feliz de trazer esse assunto aqui para a gente estar discutindo, para a Câmara, os vereadores analisar e discutir. Como eu já disse, esse projeto, eu comecei a trabalhar com ele em 2017, retirei 3 vezes para poder fazer as adequações,
E aí a gente sabe que os trâmites muitas vezes demora muito, e aí nesse último ano a gente vai conseguir pelo menos discutir e aprovar alguma coisa nesse âmbito de proteção animal. E Itajubá, né, não tem nada nesse âmbito, então a gente vai conseguir agora discutir e mostrar que a Câmara de Vereadores se interessa, sim, pelos animais, em proteger esses animais, em proteger a população humana, mas também a população animal. Então, assim, estou muito feliz, muito agradecida por estar aqui discutindo com vocês isso. Os pontos que o vereador Fabrício discutiu agora são vários pontos, então gostaria de discutir um por um, né, que são vários pontos que ele disse. Primeiramente, a respeito da parte da corrente, né, vereador, que o senhor explicasse de novo só sobre isso para a gente poder discutir. Pode ser? Vereador, você me permite antes? Eu tenho a impressão de que nós vamos começar a entrar na discussão do mérito do projeto. Eu tenho essa impressão, e aí talvez... A questão desse artigo, eu acho que não é mérito, não, sabe por quê? É constitucional? Não, só colocando, aliás, eu estou entrando na parte de finanças. Realmente, isso, que não quiser discutir, não tem problema nenhum. Mas esse parágrafo 12º, a questão é justamente o que eu queria colocar para a vereadora: manter o animal preso à corrente, ok, cordas, ok, ou qualquer outro material que lhe restringe os movimentos de andar e outros próprios da espécie. Esse qualquer outro material que restringe o movimento de andar, às vezes, se for colocar minuciosamente, a gente pode colocar que seja a questão dos carroceiros. E esse projeto dos carroceiros foi rejeitado pela Câmara com um parecer desfavorável. É simplesmente questão disso. Se a gente aprovar que já foi desfavorável, a gente está indo contra o jurídico. É a única coisa disso. Poderemos tirar, se possível, não sei se o jurídico pode nos orientar, qualquer outro material que restringe os movimentos de andar. Eu não sei se a vereadora está me entendendo, porque eu acho que isso aí poderá ir de encontro com o projeto antigo, né, que a senhora colocou, que foi desfavorável na casa, e também ao parágrafo 16º do mesmo artigo, que obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores à sua força e a todo ato que resulta em sofrimento, para que eles obtenham esforços ou comportamentos que não se alcançariam senão sob coerção. Também é justamente o que pode, não estou falando que mas o que pode ir de encontro ao projeto que foi desfavorável aqui nessa casa. Isso é um, e o outro é só, acho que a retirada da Polícia Militar, porque são ingerência de poderes. No caso aqui da comissão, tá? O resto do projeto está perfeito, a vereadora a causa animal, ela sempre coloca a causa animal como prioridade na legislatura dela. Eu acho tudo tranquilo, tudo perfeito. A única questão é só dessas duas, desses 3 itens que eu estou colocando. A questão da multa, da infração, aí cabe ao Departamento de Finanças. Vereadora Mônica? Então, eu ainda não assim, compreendi, porque essa questão de corrente e foi remetida a cachorros e gatos, né? Principalmente a gente vai ter que entrar um pouco na discussão, porque são casos que acontecem com os animais, principalmente cachorros, que são mantidos em correntes e muitas vezes acabam morrendo enforcado e essas coisas. Então, os maus tratos e a omissão de socorro também. Então, foi pensado nos cães e gatos, e não nos cavalos. Aí eu não sei como que a gente poderia... por isso mesmo. Não, eu estou totalmente de acordo. O único problema é justamente isso, porque lá no parágrafo 1 do artigo 1º, a lei, para fins dessa lei, especificamente cães, gatos e equinos. Então, no caso desse parágrafo 12º, se colocar que o equino entra nessa situação, vai de encontro ao projeto que foi desfavorável aqui nessa Câmara. Acho que se chamar o jurídico só para nos orientar, na minha opinião, sim, não sei vocês, vereadores. Fabrício, deixa eu fazer uma proposta aqui. Eu compreendo a
a intenção da legisladora, que foi a vereadora Mônica, na hora de mencionar esse artigo, que ela se refere aos animais de pequeno porte, Sim, que mas- é cachorro e gato. Mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido a preocupação do vereador Fabrício, porque numa leitura isolada dessa redação, pode se aplicar também ao trabalho do charreteiro. Né? Se a gente considerar, por exemplo, o charreteiro ou né, eu me refiro ao transporte, Uso de transporte, tração uso de animal. animal, né, para o Sim. transporte animal, o uso do animal para o transporte, né, seja o carroceiro ou o charreteiro, enfim, olha só, manter o animal preso à corrente, cordas ou qualquer outro tipo de material que lhe restrinja os movimentos de andar ou outros próprios de espécie. Entendo que a vereadora está tratando, sim, de cães e gatos, mas faz muito sentido o que o vereador Fabrício está falando, que pode ser aplicado também no caso do o animal que está sendo submetido ao transporte de charrete ou carroça. E no caso, O mesmo o presidente, 16, né? O próximo mesma também, coisa. mais ainda, né? Eu acho que o outro mais ainda, obrigá-los a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças. Então, fica evidente que isso aqui parece ser mais aplicável ainda no caso do charreteiro, né? do carroceiro, do que para especificamente cães e gatos. Então, a minha sugestão aqui, vereador Fabrício, seria o seguinte. O que você acha, vereadora Mônica? Não, só mais um esclarecimento. Esse outro parágrafo, obrigar ao trabalho excessivo, realmente foi para os equinos, pensado nos equinos, porque os animais de pequeno porte, cachorro e gato, Não não submetem, são submetidos a trabalho forçado. Então, Né, a trabalho... Não, mas ótimo. o problema só O projeto anterior, o né, projeto Fabrício? anterior volta que o jurídico também falou. O jurídico colocou que como que você algum órgão fiscalizador vai colocar que ele está fazendo um trabalho excessivo. O próprio jurídico, eu não sei se a senhora lembra no projeto passado, o jurídico mesmo colocou isso aí em questão. Ele colocou meio em dúvida. Eu sei de tudo isso. Não tem problema, os maus tratos têm que ser totalmente evitados. Só que a problema do trabalho excessivo superiores à sua força, o próprio no projeto passado deu como vamos dizer, Subjetivo, né? subjetivo demais, porque Deixa eu só esclarecer o que acontece, só para vocês entenderem o que acontece quando tem uma denúncia, por exemplo, de um cavalo que esteja trabalhando acima, a gente acha, alguém viu e acha que aquele peso que ele está carregando é muita coisa. Quando acontece uma denúncia de animal sendo maltratado, normalmente a polícia ou a guarda municipal, eles têm ali um apoio de um veterinário. E o veterinário que vai determinar se aquilo, ele tem competência para saber se está sendo ou não acima do que o animal precisa. Então, dentro disso, se o veterinário entende e emite um laudo que o animal está sendo mesmo submetido a um trabalho acima do que ele pode, é considerado maus tratos. Então, assim, a polícia e a guarda, quem tem o poder de polícia, eles têm esse apoio técnico, de alguém falar que sim ou não para eles aplicar a lei. Tá? Então, assim, eu acredito que esse parágrafo, ele não está fora do contexto por isso, porque não é a polícia nem a guarda que vai dizer que está. Eles vão ter ali um apoio de alguém, de um técnico, para falar que sim, que não. Eles só vão aplicar. Bom, está mesmo, então a gente vai aplicar a lei. eu só estou falando que foi o jurídico Entendi. que colocou. Eu não sei se isso ou colocaria sob orientação de um profissional. Vereador Fabrício, o que você acha da minha proposta? Que eu estava mencionando aqui seria o seguinte: como o parecer da nossa comissão não menciona como inconstitucional esses pontos que o senhor colocou aqui, o que o senhor acha de nós, como Comissão de Constituição, enviarmos um documento para o presidente da comissão comissão de mérito, se não me engano, o vereador Vladimir Bananeiro, para que ele traga à discussão Tudo bem, esses é pontos, só para né? colocar isso. E aí, ali na comissão de mérito, definir melhor, de repente, esclarecer mais a redação, né? Em que casos se aplicam essas redações aqui, para ficar bem claro de que não vai conflitar com o parecer anterior, o projeto já discutido aqui nessa casa. Bem como, vereador Fabrício, a sua sugestão, que eu também acho razoável, a questão dos valores das multas. Eu também considero um valor excessivo aqui em algumas delas e acho que pode ser buscado também um equilíbrio mais razoável e trazer isso também à discussão de mérito,
na Comissão de Finanças, Não, né? acho que não vai entrar Não? nas finanças. Não Esse vai, projeto né? não entrou em finanças. Então, certamente... Foi um erro até, deveria ter... Por Hoje conta deveria ser uma comissão conjunta, mas não é. Mas isso pode ser discutido também na comissão de mérito, né, de meio ambiente, Creio que de repente. E aí, nessa comissão de meio ambiente, discutir esses pontos que o senhor colocou, para não conflitar com a do transporte dos charreteiros, né, dos carroceiros, tração animal, que foi discutido anteriormente, perdão, e também os valores das multas. Podemos fazer assim, vereador Fabrício? Por mim? Pode ser, vereadora só Mônica. colocando... a minha única preocupação é que a gente pode... No caso, especificamente, nesse parágrafo 12º, tá? A vereadora falou muito bem no outro de obrigá-los a trabalhos excessivos, porque aí são pessoas que já fazem isso numa rotina, que são sobre a tutela, sobre a supervisão de um profissional veterinário. Ok. Mas nesse especificamente, Tem que tá lá no na redação, 12º, que eu acho que ou nós mesmos colocaríamos esse artigo somente para animais de pequeno porte, tudo bem, ou tirar excluir esse item do qualquer outro material, porque aí nós estaríamos, né, contra o próprio jurídico da Câmara. Essa é uma opinião Muito minha. bem. Antes de ir até para a comissão, nós, como comissão de redação, poderíamos fazer nesse caso. Não sei se a vereadora está... O resto não tem problema nenhum, podemos levar para a comissão. Eu também acho que a gente pode fazer isso, vereador Fabrício, mas como a gente já vai encaminhar para a comissão de mérito, acho que seria importante também trazê-los para discussão nesse inciso também. Podemos fazer assim? Não. Pode ser? Bom, então... Só alertando bem a questão disso. Não, eu só queria que registrasse em ata, Regiane, a seguinte, então, a decisão aqui da comissão é a seguinte: comunicar ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, na discussão de mérito desse projeto, que considere importante, né, analisar com mais critério os incisos 12º, Do artigo 17º do artigo 2º, correto, vereador Fabrício? Isso. Então, é o artigo 2º, analisar o inciso 12º, 12, 17º, né? O 16º. 16º, Fabrício? Isso. 16º, 16º, isso, perdão, 16º, parágrafo 1º, do próprio artigo 2º. ok. E qual que é o das multas lá, Fabrício? É o Artigo parágrafo 6º. 1º, o artigo 6º inteiro, né? E o artigo 6º. E a questão da ingerência de poder da Polícia Militar no... Esse aqui nós mesmos podemos retirar, Esse aqui né? eu também acho que pode ser, isso aqui é a nossa, da Podemos Constituição. retirar. E a retirada da Polícia Militar na ingerência de poderes, sobre ingerência de poderes, no parágrafo único do artigo 11. Então, para a Comissão de Mérito de Meio Ambiente, são esses dois pontos. O artigo 2º e o artigo 6º. Então, nós vamos solicitar que a Comissão de Meio Ambiente avalie com mais critério esses dois pontos. Deixa eu só aproveitar, Agora, Renato, só aproveitar o Luiz aqui, até questão... A minha preocupação, volta a preocupação, diretor Luiz. No inciso 12º, está falando que manter o animal preso a correntes, cordas ou qualquer outro material que lhe restringe os movimentos de andar e outros próprios da espécie. A vereadora, que é autora desse projeto, nesse inciso exclusivamente, ela estaria colocando para animais de pequeno porte. Sim. E no projeto passado dela, no qual a vereadora queria proibir, né, o uso de animais para veículos com tração animal, nesse inciso aqui, estaria proibindo também uma coisa que já foi nessa casa e deu desfavorável, parecer desfavorável ao projeto. Sim. Então, por isso que a minha preocupação é isso. Se nós aprovarmos esse inciso no 12º, nós estaríamos contra um parecer desfavorável da casa, porque ela não coloca animais de pequeno porte nesse quesito, nesse inciso. Ela está englobando todos os animais. Animais. É só a sugestão do Renato de ir para a comissão. É viável nós aqui da comissão podemos votar
para uma adequação a esse parágrafo? Eu estou entendendo o seguinte, eu estou prestando atenção aqui, cheguei agora há pouco, mas tentando entender. Não estou entendendo por que a Comissão de Meio Ambiente. Se, É a comissão de mérito, né, que vai apreciar Então, o parecer. mas, pela colocação do Fabrício, houve um parecer no outro projeto Favorável. desfavorável. Então, já não passa a ser só mérito, passa a ser de algum, Justamente algum a minha aspecto da discussão era legalidade. essa. Eu penso que a Comissão de Constituição seria melhor que fizesse algumas adequações ao texto aqui, porque se for mérito é emenda, a emenda vai ter que ser votada. Votada pode passar ou pode não passar. Agora, se você já tiver aí alguma coisa que demonstre estar inconstitucional ou ilegal, que seja, então já é preferível que essa comissão mesmo faça Ok. a proposta de alteração. O presidente, se me De permite... todos os pontos que o vereador Fabrício elencou, ou somente esse aqui? Não, acho que tô da falando- multa não, né? Eu estou falando da multa, eu vejo que cabe à Comissão de Finanças. Tá. Tá. É que não está. Na verdade, É. esse projeto não entra na Comissão de Finanças. Esse projeto vai direto para a Comissão de Mérito. Foi um erro da Secretaria, viu? Foi um erro. Acho que a Comissão de Finanças tem que falar nesse projeto, sim. Erro deles dá. Nossa, né? Tem multa. Tem multa, tem infrações. Nós vamos encaminhar para a Comissão. Ok. Tá. Então, nós podemos fazer isso para encaminhamento, então, Tem que da... encaminhar, viu? Então, Agora, na nossa aqui, a gente mexe a em qual, Fabrício? Só sugestão, na... a sugestão, até pela vereadora Mônica que está presente, eu não sei se podemos colocar, manter o animal preso a correntes, cordas ou qualquer outro material que restringe o movimento de andar e outros próprios da espécie, colocaremos Cães e a gatos? espécie de pequeno porte, eu não sei. Eu não sei se poderia entrar Eu acho nisso. que tem que fazer um estudo disso aí. Pequeno porte só, não sei se só isso resolve, não. Teria que Ou clarear colocando melhor. Substituir aqui animal excluindo por cães e equinos. gatos? Não, nós podemos colocar aqui, Fabrício, ó, manter cães ou gatos presos em correntes. Podemos colocar assim? É. No projeto podemos colocar? Pode, com Vereadora certeza. Mônica? Pode. Eu acho Pode que ser, Você vereadora tá- Mônica? aí É porque a intenção sua era através desses mais dois, né? claro, né? Pequeno porte. você pode Manter ter- cães e gatos. É. Cães ou Daqui a pouco vem gatos. um pônei aí. Um pônei é considerado, não é. Deixa eu te falar, o projeto, segundo indica a capa aqui do processo, ele foi baixado à Comissão de Finanças, sim. Acho que houve algum erro aí na tramitação. Ah, tá. Vou ver isso aí, porque aqui está a Comissão de Finanças. Tem multa, não ia deixar de colocar a Comissão de Finanças. Bom, mas podemos fazer também encaminhamento agora, normal, só para a gente verificar. Vereador Fabrício, o inciso 16 tem alguma sugestão também? Nós também Eu faríamos acho que aqui? só colocaria sob supervisão de um profissional veterinário, né? Esse índice 16 aí, me perdoe, presidente, é o seguinte, eu estou vendo aqui 17, vocês estão falando de 16, Não, é Não, o 16 17 mesmo. é sugestão do parecer. Agora, o 16 é Ah. observação do vereador Fabrício. tá, é outra coisa. É outra coisa. É que envolve justamente o mesmo medo que eu tive, porque envolve o projeto que foi desfavorável, Sim. que é obrigá-lo a trabalhos excessivos, que no projeto anterior a vereadora tinha colocado isso e o jurídico deu que nós não teríamos entendi. como medir um trabalho excessivo no caso de um equino. Nós temos que ter um certo cuidado, que, inclusive, o vereador Jorge, ele tem também um projeto protocolado, em fase de criação ainda, mas já está protocolado, a respeito de animais. Tá? E nós temos uma lei, ele é mais direcionado a cavalos, né? Mais tração. Eu tenho que ter um cuidado seguinte, que já existe uma lei. Nós temos uma lei a respeito disso. Então, toda vez que falar aqui, por exemplo, o trabalho excessivo, imagina que é desses animais aí, cavalos, né, que são casos aí.
Então, tem que sempre procurar saber o que a lei municipal fala sobre isso. Nós temos uma lei. Regulamenta. Lei, 2003 lei de regulamentação. ou 2004, que regulamenta. Né? Regulamenta isso aí. Para que não haja problema de uma lei com a outra. Tá? Então, a minha preocupação é só essa. Teria São que os ver dois isso aí. tópicos que coloquem diretamente, entendeu? Porque o resto tudo está tudo perfeito. Tanto o equino como cães ou gatos não tinha problema nenhum. A única questão é justamente essa. Não sei, então no inciso 12º já está certo, né? Manter cães e gatos. Deixa eu repassar aqui, então. Bom, Regiane, o pedido que eu fiz anteriormente, por enquanto, então, a gente cancela. Vamos refazer. Essa comissão de Constituição, Legislação e Redação, nós vamos votar aqui o parecer logo mais, e votando o parecer, as alterações são as seguintes. Nós vamos acatar a sugestão do parecer, que é alterar a redação do inciso 17º do artigo 2º. Nós vamos... Está anotando, né? Nós vamos alterar a redação do inciso 12º, que é a proposta do vereador Fabrício, a observação que o vereador Fabrício fez. A redação fica da seguinte maneira: manter cães ou gatos presos à corrente. Essa é a segunda emenda que nós vamos fazer. Terceiro ponto aqui. O inciso 16º, que é outra observação do vereador Fabrício Machado, este sim nós vamos solicitar então que a comissão de... Finanças. Não, aí essa é a comissão de mérito, a de meio ambiente, discuta essa redação. não correto, sei, isso que eu estou vereador falando, pelo que o Luiz falou da preocupação do projeto passado, nós poderíamos somente colocar sob supervisão de um profissional veterinário. Aí retiraria todo o peso do projeto passado. Não sei se vocês estão... Aí já resolve aqui. Eu acho que sim, não sei... Senhor presidente, eu fico, assim, com relação às comissões de mérito, eu tenho um pouco, assim, acho que, de repente, eles podem criar uma situação que não vai ser aprovado no plenário, aí fica do jeito que está. Então, eu acho que a Comissão de Constituição, Redação, Finanças, ela tem, não sei que diga mais poder, mas cabe mais a ela fazer essas alterações de que mérito. Eu tenho só uma preocupação, porque eu percebo que é uma linha muito tênue entre a constitucionalidade e o mérito do projeto. Então, eu só tenho esse receio de nós sermos cuidadosos aqui, não entrar mérito, vamos dizer o seguinte, o mérito seria assim, para perguntar, seria responder mais ou menos esses questionamentos. Para que o projeto está sendo apresentado, quem vai atender, se é bom ou se é ruim. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Seria responder mais ou menos esses questionamentos aí. Agora, a Comissão de Constituição, Legislação, ela já tem um olhar voltado mais para a legalidade, mesmo que não seja, de repente, está contrariando uma lei, mas no aspecto assim, sei lá, você pode ter uma noção, isso aí é meio legal, entendeu? Vai atrapalhar. Esse aspecto tem que ser olhado para a Comissão de Constituição. Mas uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, de repente, seria interessante as comissões tomar o seguinte posicionamento: não fechar o parecer na primeira reunião. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, feche o parecer, assim, a sugestão seria não fechar o parecer. Voltar na segunda reunião com essas propostas escritas, aí sim, depois de aprovada essa proposta entre os membros, melhor, fechar o parecer. Bom, eu não... Tá? É porque eu estou só falando isso, que eu vim, já dei uma lida, estudada tudo. São pontos que eu coloquei que pode ser justamente pelo fato do projeto anterior ter sido desfavorável e pelo fato de já ter um projeto regulamentado na prefeitura. Mas exatamente, mas essa reunião de comissão ela é importante por causa disso, ela abre esse debate técnico, digamos assim, para que ele possa ser corrigido, apresentado uma redação melhor, alguma coisa melhor assim, depois que vai virar com certeza uma emenda da comissão. Por isso que é interessante não fechar o parecer na primeira reunião, quando acontece isso.
Olha, para que esses assuntos possam ser discutidos, a nova redação ser elaborada durante a semana e tal. Semana que vem apresenta. Até próprio por causa de não ter comissão de finanças envolvida. Aí pode chamar a Comissão de Finanças também para resolver. Eu já vim com a proposta pronta também. Já pode, eu não sei. Questão. vereadora Mônica, me parece bastante razoável essa proposta que o diretor Luiz Gonzaga está nos trazendo, porque assim nós vamos ter a oportunidade de, com a sua participação, juntamente com o jurídico da casa, construir melhor essas alterações e aí numa próxima reunião a gente já vem com tudo isso escrito. Conjunta, já faz a conjunta para não ter problema. Tudo bem, podemos fazer assim, vereadora Mônica? Eu suspendo aqui então a votação do parecer, Isso. acatando essa sugestão do nosso diretor legislativo, e aí nós temos a semana para poder elaborar esses pontos, considerando as observações que o vereador Fabrício trouxe, e tudo que nós discutimos aqui, e na semana que vem a gente vem com isso. Até a própria vereadora Mônica, que já está ciente disso, ela mesma pode colocar do modo que ela Participar pensou. Temos que ter um cuidado também que a vereadora é autora. Não, sim. É Não só seria para interessante. Pelo menos nos ajudar. consultá-la, A né? participação efetiva nela. Não, só para ajudar no caso. Tá, tem que A se cuidar discussão. aí. Mas eu acho que esse é um trâmite que poderia ser observado também nas outras reuniões, presidente, de todas as comissões, inclusive, porque isso aí vem apenas ajudar, né? Vem colaborar no sentido que o projeto chega ao plenário já Mastigado. tudo mastigado, tudo estudado, porque de repente chega uma nova redação aí, ela não fica tão boa, um já não está sabendo, o outro tal. Então traz as redações para a discussão aqui no âmbito da comissão e que isso seja uma reunião, 2, 3, sei lá, quantos precisar, mas seja votado. Muito boa a sua observação, sua sugestão. Tá bom. O nosso desejo, a nossa ansiedade é de dar mais celeridade no processo do trâmite legislativo, mas infelizmente a gente encontra essas situações onde a gente pode E se estender mais tratando- um pouco a discussão. se tratando que o objeto é uma lei, é uma norma, Tem que então, ser dado esse cuidado, eu acho né? que é preferível, às vezes, reunir 2, 3 vezes do que fechar assim, né, de uma forma... Vereadora Mônica, eu gostaria de falar muito obrigado, viu, Luiz Gonzaga? Eu Pela concordo. sua contribuição. Obrigada, Luiz Gonzaga. Eu concordo com as observações do Luiz Gonzaga. Eu, assim, acredito que a seriedade dessa lei, e ela abrange muita coisa e coisa nova, né, que a gente está vendo agora. Então, eu acho que é muito cedo, eu acho, para a gente já discutir tudo, né, numa reunião só. Então, são vários pontos. O vereador Fabrício teve um carinho especial de ver tudo, o que pode dar problema, porque, às vezes, essa observação do vereador Fabrício poderia, depois, lá na frente, brecar o projeto, a gente não conseguir passar, né? Então, eu acho importante, quero agradecer mesmo o vereador Fabrício por ele ter dado essa atenção, ter estudado e ver o que pode resolver para a gente continuar, ter a continuidade da discussão e aprovação desse projeto. Eu só queria só dar um esclarecimento a respeito dos valores da multa, só para informação para vocês, que ela foi, porque tem uma lei, vereador Fabrício, 22.231 de 2016, é lei estadual, e fala sobre os maus tratos. Então, os valores da multa, a gente estudou através dessa lei, que tem os valores de multa de maus tratos ali. Então, é lesão que tem óbito, lesão que não tem, entendeu? Aí, se o senhor puder dar uma olhada nessa lei, para o senhor esclarecer melhor. 22.231, de 2016, a lei de Minas Gerais. E, assim, estou à 2016? disposição também, né? Estou à disposição. 22.231? 231, de 2016. Presidente, só para lembrar também, então vamos pedir, e temos que pedir também o projeto de lei 4440, que já foi aprovado, aliás, 4439, que acabamos de aprovar aqui, que também foi uma falha onde está tendo sanções através de multa. Então, teremos que fazer essa reunião novamente para finanças aprovar também, porque o artigo 8º inteirinho é sobre valores de multa. Então, acho que deveríamos... Então, acho que essas duas... Se tiver, beleza. Se tiver, não tem problema. Então os dois não fizeram, então. Então, eles iam passar para a finança. Não, tudo bem. Então, não, mas podemos fazer esses dois, uma reunião conjunta, se o vereador Molina assim aceitar, podemos fazer uma reunião conjunta já.
Ah, tá. Ok. Bom, então, de acordo com o que foi deliberado aqui, se todos estiverem de acordo, então eu vou retirar o parecer da nossa votação. Nós não faremos a votação dele hoje aqui, justamente para termos a semana para elaborar essas sugestões aí que foram discutidas aqui. Tudo bem? Estão todos de acordo? Muito bem. Então, por gentileza, Regiane, nós vamos constar na ata que, depois de deliberarmos aqui sobre tudo que foi pontuado, nós não vou colocar o parecer em votação para que na próxima reunião da Comissão de Constituição a gente possa trazer aqui as propostas de emenda diante de tudo que foi discutido aqui. Bem? Bom, alguém tem mais alguma coisa a colocar? Vereadora Mônica? Não? Vereador Fabrício? Vereador Carlos Molina? Muito bem, eu quero então agradecer mais uma vez a participação de todos aqui. Não havendo mais nada a tratar, eu quero declarar então encerrada esta reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. A todos, uma boa tarde e uma ótima semana.